Primeiramente, boa tarde. Desculpa aí o atraso. A gente hoje teve um dia corrido aqui e acabamos atrasando meia hora. É uma honra e um prazer enorme estar inaugurando essa sala de imprensa aqui. Eu acho que fica um ambiente melhor para vocês trabalharem, exercerem a profissão de vocês, para a gente também trabalhar a questão dos vídeos que a gente passa para os jogadores. É mais um avanço aqui de estrutura para o clube. E estou à disposição para responder qualquer pergunta. Diogo, boa tarde. Boa tarde aos demais. Diogo, a gente vê uma série de cobranças que vocês estão passando no momento, né? O Confiança precisa trazer resultados. Como é que está o pensamento da diretoria com relação a prazo de apresentação do novo treinador, né? Para tentar pelo menos conciliar toda uma situação, torcida, diretoria, imprensa? Em primeiro lugar, queria deixar claro que eu entendo a cobrança. Estamos devendo na Série C. Nosso desempenho está abaixo do esperado mesmo. E o torcedor tem todo o direito de cobrar, de pedir melhoras, enfim. Todos aqui dentro têm plena consciência que a gente pode entregar muito mais. E eu costumo falar, né? O torcedor é soberano nesse sentido. Ele tem o direito de cobrar, de criticar, de se revoltar. A gente entende muito bem isso. Eu como gestor aqui, eu também tenho que ter a maturidade de saber lidar com essa pressão. Isso faz parte do cargo que eu exerço, é inerente ao cargo que eu exerço, então eu encaro com muita tranquilidade. A gente segue trabalhando, a gente acredita muito no nosso trabalho e na evolução que a gente com certeza terá. É claro, não adianta eu falar aqui, tivemos vários avanços em várias áreas e se o resultado não vier, o que o torcedor mesmo quer ver é bola na rede, que a gente ganhe os jogos, que a gente pontue, que a gente compita melhor, né? Então, eu encaro com naturalidade a cobrança e é trabalhar para a gente reverter esse quadro e avançar aí nas competições, principalmente na Série C. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Antônio Aragão, da TV PLP. A minha pergunta também é um pouco na linha do Adel. Já se passaram mais de um terço praticamente da primeira fase da Série C, que é uma fase importante, que pode tanto resultar num rebaixamento, como também continuar na luta para a Série B, né? Que a própria diretoria disse que era um objetivo do Confiança voltar para a Série B. Na troca de Luizinho para Caçapa, vocês demoraram um tempo, que no entendimento de muitos da imprensa, torcedor, foi excessivo. Está todo mundo preocupado também se essa demora agora vai ser mais ou menos a mesma, ou se você já tem nome ou perfil do próximo profissional que vai assumir como realmente o treinador do Confiança. Em relação ao período que já passou na Série C, foram 6 jogos, né? Quase um terço da competição, que está correto. A gente está perdendo tempo e acho que não podemos mais tropeçar e perder alguns pontos que a gente vem perdendo. Em relação ao nome do treinador, temos nomes que estamos trabalhando, principalmente perfil de treinador que estamos trabalhando. É uma avaliação interna, eu me reservaria no direito aqui de não comentar, até para a gente poder trabalhar bem os nomes. E a gente pretende fazer isso o mais rápido possível, mas eu de antemão já garanto aqui que quem fará o jogo de amanhã e de segunda-feira é o Ricardo. E aí, após o jogo de segunda, provavelmente teremos novidade nesse sentido. Diogo, boa tarde, né? Júlio Prata, da TV Tinet. A minha pergunta é em relação à sua função, mas diante de tudo que se prometeu com a SAF, com estrutura, redução de dívidas, né, base, um novo CT, mas falando um pouco mais da sua função diante de tudo isso e mais direcionado ao futebol, né, e a montagem do elenco. Você realmente é essa figura central que cuida de tudo isso ou você tem mais pessoas já contratadas pelo clube que está fazendo essa função, principalmente ligado à montagem do elenco? Bom, em relação à minha função no clube, quando eu recebi a proposta para vir para cá, o escopo de trabalho que me foi apresentado é um projeto muito bem estruturado, de médio e longo prazo. E assim, dentro dos objetivos iniciais que me foram passados, eu acredito que a gente está fazendo bastante coisa, até mais do que estava na proposta original que foi feita a mim, em relação ao meu cargo específico aqui na frente do clube. É claro, o desempenho esportivo, principalmente na Série C,
que é a principal competição do Confiança, ele está abaixo do esperado e isso afeta diretamente a avaliação do torcedor e faz parte. Mas em relação ao meu cargo, e é o organograma da companhia, né, que é o Confiança hoje, nós temos um conselho de administração, que são as pessoas que estão acima de mim, que eu me reporto, e eu acho que o alinhamento com esses 5 membros do conselho de administração é integral meu, da minha parte. Tudo que me foi proposto, eu tenho certeza que eu venho executando de uma maneira que eu acho que atenda às necessidades propostas por eles, né, pela SAF. E no organograma da companhia também tem uma empresa que ela é responsável pela consultoria de gestão do clube, que também eu acredito que dentro do planejamento estratégico do que foi proposto, a gente, como você falou, os avanços em base, em estrutura, em investimento, em pagamento de dívida, eu acho que a gente está um pouquinho além do que foi proposto, mas em relação ao desempenho esportivo, a gente está aquém do que o torcedor espera, principalmente. Então, eu fazendo uma avaliação macro nesse sentido no meu cargo, eu acho que quando me trouxeram para cá também, devido à minha experiência, tanto na administração quanto no futebol, eu acho que o entendimento é que eu posso ser o responsável tanto pela parte relacionada à gestão quanto a parte relacionada ao futebol especificamente. Então, assim, a avaliação ela com certeza é constante, e aí é o que eu falei, né? O torcedor ele vai sempre, o resultado vai sempre medir muito como é feito o trabalho aqui dentro. E eu tenho plena consciência disso, não tenho problema com isso. Acredito muito ainda nesse elenco, né? Nesse time que a gente formou. Eu acredito que a gente vai ainda evoluir bastante, dar a volta por cima. E a gente costuma falar, o importante também é como termina, né? E não como começa. Claro, sem perder mais tempo, acho que a gente tem tudo para dar a volta por cima. Diogo, Emílio Veras, do programa Show do Esporte. Muito tem sido a cobrança por parte da torcida, principalmente pelos resultados negativos para a eliminação da Copa do Nordeste. Mas falando do elenco, muito tem se perguntado sobre um diretor de futebol. As contratações que foram feitas até então, jogadores que chegaram até então, não está rendendo o esperado. Prova disso é o ataque, que a gente sabe que o ataque vive de gols, não está conseguindo. Por hora, alguns jogos, a zaga tem batido muito cabeça, tem falhado. A pergunta que muita gente se questiona, diretor de futebol, contratação, como é que está sendo essa sondagem, como é que está sendo feito? Porque tem jogador que está chegando, mas não está dando conta do recado. Vou começar de trás para frente, né? As contratações que vieram nessa última janela, para não esquecer ninguém aqui, o Patrick, eu acho que ele é um destaque da equipe, né? Eu acho que a qualidade dele é indiscutível. O João Pedro, ele está aqui por um relacionamento que nós temos com o proprietário do Londrina. Ele é um jogador que poderia estar numa Série B, com certeza. Eu acho que ele ainda vai evoluir muito aqui e já está indo bem, é um titular nosso. O próprio Zeca, que foi uma contratação um pouco contestada, porque eu acho que o torcedor não conhecia, eu acho também que assumiu a posição, vem desempenhando, vem ajudando bastante. Dos outros nomes que a gente trouxe, alguns ainda estão se afirmando, faz parte do futebol isso, acho que é natural, e também estão compondo o elenco da maneira que foi proposto ali. A gente tem um elenco qualificado. Acho que em relação aos reforços que vieram na última janela, fazendo uma avaliação assim macro também dos que a gente trouxe agora, eu acho que no geral foram boas contratações para o clube. Eu acredito, repetindo, né? Eu acredito muito nesse elenco. A gente tem jogadores que em todas as posições que seriam titulares na maioria dos clubes de Série C, tanto no gol, Rafael está aqui do meu lado, nas laterais, eu recebi proposta na última janela praticamente para todos os nossos laterais, nas duas posições. E o zagueiro, eu tenho zagueiro titular que seria titular na maioria dos clubes que estão na mesma série que a gente. Isso serve para todas as posições. Os volantes, como eu já citei alguns aqui, meio campo, que eu citei o Patrick, no ataque, os extremos, o próprio Iago, ele é um menino que ele teria vaga em bastantes equipes aqui
da Série C, e isso não sou eu que estou falando, é o mercado. Quando a gente viaja por aí, as próprias equipes, quando a gente não tem um desempenho tão bom contra elas, eles mesmos falam, cara, a gente não sabe por que vocês não deram liga ainda, porque o elenco de vocês é bem qualificado para a competição. É claro, para isso se afirmar, a gente tem que mostrar dentro de campo, o resultado tem que vir, não adianta a gente falar aqui que a gente é melhor ou que a gente está dentro no top 5 aí da série se a gente não desempenhar a altura. Em relação ao cargo de diretor, como eu falei aqui anteriormente, quando me foi feita a proposta, eu acredito que o Conselho de Administração entende que a minha figura aqui pode estar à frente do clube como diretor-presidente, né, como CEO, e também responsável diretamente como diretor. É claro que eu tenho outras pessoas abaixo de mim aqui que me dão suporte nas funções diárias, seja no futebol, seja no administrativo, na contabilidade, no jurídico. Todas essas áreas elas têm gerências específicas que reportam a mim. E eu tenho pessoas que estão ligadas a mim que são responsáveis por essas áreas. E no futebol não é diferente, a gente tem uma estrutura robusta no futebol, já bem mais robusta do que eu encontrei aqui quando eu cheguei. E a gente está em constante evolução. Nós somos uma equipe hoje que a gente ainda tem uma limitação orçamentária, também a gente aqui também como uma equipe de Série C, é o nosso papel também formar bons profissionais. Então a gente trouxe profissionais chaves para determinadas áreas, que eles também ajudam a formar os outros profissionais, ou que estavam aqui ou que chegaram depois, porque a gente ainda não tem musculatura para trazer alguém tão pesado de outros clubes grandes. A gente trouxe agora um preparador do Vasco, mas assim, a gente não vai conseguir fazer isso para todas as posições. Então, nesse aspecto, eu acho que, voltando ao início da pergunta, quando a proposta foi feita para mim, acreditam que eu tenho condições de estar à frente do clube nessas áreas que você citou. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. Eu gostaria de saber, eu acho que a torcida azulina também gostaria de saber, qual é o perfil do novo treinador que vocês estão buscando no mercado. Seria um perfil, um cara que conhece bastante a Série C, um cara com vivência internacional? Qual seria o perfil deste treinador que a gente tanto aguarda para o decorrer da competição? Uma coisa que eu queria esclarecer também é que, apesar desse momento difícil que a gente está na competição, e a pressão externa que tem, que eu acho super natural do torcedor, muitos profissionais queriam estar aqui, querem estar aqui. Então, quando a gente faz uma movimentação na saída de um treinador, o meu telefone de outras pessoas não param de tocar de outros profissionais que gostariam de estar aqui. E isso vai muito pela questão do que está sendo feito aqui dentro como uma gestão profissional, né? Uma gestão administrativa boa, que isso reflete no mercado, tanto para os atletas quanto para os profissionais que aqui estão e que o mercado se fala, né? Então, assim, muitos profissionais entram em contato com a gente, falam, eu estou à disposição para estar aí. E dentro da sua pergunta, do perfil que você me perguntou aí pra gente, que a gente traçou de perfil, eu acho que no momento precisa ser um treinador com conhecimento de Série C, de umas séries inferiores, saber como é que é a competição. Em relação, te dar muito mais informação, além disso, eu prefiro não abrir aqui para a gente também não atrapalhar qualquer tipo de negociação que a gente esteja fazendo. Mas eu acho que sim, que é um treinador que tenha conhecimento, sim, de uma Série C, de umas séries inferiores. O Diego, Diogo Eric da TV Atalaia, você falou sobre avanços, né? Essa sala de imprensa é um avanço, né, positivo. E em relação às promessas feitas sobre local de treinamento, como é que está o andamento e como está esse plano da SAF? E como está o andamento e se a SAF tem um plano B para fazer isso acontecer? Em relação aos avanços aqui que a gente vem tendo de estrutura, futebol de base que a gente conseguiu estruturar mais rápido do que o previsto, pagamento de dívidas, enfim, tudo isso que você citou, o nosso cronograma de trabalho ele está bem avançado nesse sentido. Dentro do que foi planejado, a gente já executou mais do que a gente planejou para o momento atual. Em relação ao CT, né, que você perguntou,
ao centro de treinamento. A gente tem uma promessa do governo, já visitamos alguns terrenos, de ceder um espaço para que nosso centro de treinamento seja construído nos próximos 3 anos. Agora estamos passando por um processo eleitoral para o governo do estado, então nenhum terreno pode ser cedido nesse momento. Então, após a eleição, a nossa expectativa é que o governador determine qual será esse terreno, que a gente já visitou alguns, e aí a partir daí a gente faça o projeto de execução e execute o centro de treinamento para em 3 anos a gente ter um local de treino. Até lá, nós estamos trabalhando com a estrutura aqui do Sabino e a gente vem melhorando o que é possível melhorar aqui dentro do nosso orçamento, do nosso planejamento, para a gente ter a melhor estrutura possível para que os profissionais possam desempenhar seu trabalho. Diogo, Robson Califa, do Califa Esportes. A estrutura física, a gente nota que realmente houve uma parcela de contribuição muito grande, né, da empresa que administra Confiança. Agora, são 2 perguntas. Uma, como o Atemar perguntou, o perfil do treinador do Confiança, vai ser um treinador ou vai ser um estagiário de treinador? E a outra é em relação aos atletas que não são da SAF, porque eles são pouco aproveitados no elenco. Acho que em relação ao perfil do treinador já respondi. Em relação aos atletas que não são da SAF aqui, Pascoal pode me corrigir se eu estiver errado, a gente não faz nenhuma diferença, nenhum atleta que está aqui, todos têm a mesma oportunidade e eu abraço todos da mesma maneira, conto com todos eles. Quando eu citei atletas aqui que poderiam estar em outras equipes Série C, eu citei atletas que já estavam aqui quando eu cheguei, então não tenho nenhum problema com nenhum atleta, pelo contrário. Eu acredito muito em todo o elenco que a gente tem aqui. Em relação, você perguntou do perfil treinador, dos atletas e... Um treinador ou um estagiário de treinador? A gente vai contratar o melhor treinador possível para a sequência aqui do Confiança. Começa do lado de cá agora. Pronto aí? O Rafael, Eric da TV Atalaia, o quanto essa presença da torcida na porta, essa manifestação e tudo mais, impacta no cotidiano de vocês? Antes da preparação do jogo, vocês levam isso para um lado mais positivo? Como é que fica essa situação? Boa tarde. Acho que eu entendo a frustração deles. A gente também queria estar vencendo, queria estar num momento melhor. Eu pessoalmente levo para um lado positivo, acho que eles estão apoiando a gente. Tive uma conversa com alguns no estádio depois da última partida em casa e a conversa é sempre positiva, é entender o que está acontecendo aqui, foi passado para eles. Então acho que o grupo em si entende o momento, mas as conversas, quando elas são boas, produtivas, acho que elas só podem ajudar a gente, desde que seja de uma forma educada, correta. A gente não tem problema nenhum conversar, porque a gente, como uma torcida, quer vencer. Mário Bezerra, do canal Poderoso Dragão. Amanhã a gente tem um jogo importante contra o Grêmio e que um resultado positivo em cima do time gaúcho é um resultado possível e penalidades máximas também é uma coisa que pode ser possível. Eu gostaria de saber se você já estudou bastante o elenco, a forma dos jogadores do Grêmio cobrarem as penalidades máximas e como é que está o seu treinamento visando uma possível penalidade máxima amanhã no Batistão. Sim, a gente acredita na possibilidade de levar o jogo para os pênaltis, tentar uma vitória. Os analistas já me passaram desde segunda-feira os vídeos deles. Tem que analisar bastante gente, porque apesar deles serem um time titular, eles podem vir com o time alternativo ou não, e sempre tem 5 trocas no jogo. Então a gente já tem uma conversa, tem umas ideias do que fazer, umas ideias para me ajudar também durante a partida ali, se for para os pênaltis. Então, dentro do possível, dentro do que a gente fez nos outros jogos, a gente está preparado. Rafael, Robson Califa, Califa Esportes. Você é um goleiro linha, né? Tem uma visão boa dos dois lados do campo. Como fazer, Rafael, para orientar a zaga e ajudar o treinador interino, Ricardo Rezende, a
dar uma estrutura mais forte na zaga para que não aconteça surpresas como tem acontecido. Eu acho que quando um time faz gol, é um contexto geral que faz aquilo acontecer. Às vezes é uma construção que começa do goleiro. Quando o time toma gol, às vezes é porque não teve uma pressão da frente. Então, todas as coisas que acontecem no futebol são um contexto geral. Quando se vence, vencem todos. Quando se perde, perde todos. Parece que é uma coisa normal se falar no futebol, mas é verdade. Ninguém pega a bola lá da defesa e faz o gol. Então, você falou em relação ao Ricardo. O Ricardo é uma pessoa muito inteligente. Acho que o momento que a gente teve com ele foi muito positivo. Acho que quase não sofremos gols quando era o treinador. É um cara que todos respeitam, muito profissional, muito ser humano. Então, acho que eu vou ajudar ele dentro das minhas funções e tenho certeza que a gente está incumbido de focar nesse jogo. Apesar de tudo que vem acontecendo, é uma competição diferente. Então, tem que tentar esquecer um pouco o outro lado e focar, porque amanhã, com certeza, a gente precisa fazer uma grande partida. Boa tarde, Rafael, Duílio Prata da TV Itnet. A minha pergunta ainda é sobre a Série C, né? Dos 15 jogos disputados como mandante do Confiança, né? O Confiança jogou mais vezes no Batistão, mas como mandante 15 vezes, foram apenas 5 vitórias. E falando de Série C, como eu falei anteriormente, os próximos 2 jogos é em casa na Série C, né? Contra o Maranhão, primeiro, depois contra a equipe do Figueirense. Como é que fazer prevalecer esse mando de campo diante dessa mudança de treinador? No momento que a gente vive, não adianta a gente ficar pensando tanto no que aconteceu. Acho que a gente tem que entender as vitórias, as derrotas e tentar performar no dia a dia para ter o melhor jogo. Mas se a gente ficar pensando só no que aconteceu, nos números negativos, a gente não vai conseguir focar tanto. Quando você está num momento assim, é melhor focar na próxima partida e tratar como uma final. Se a gente for ficar levando todo o peso, tudo que a gente vem passando, a gente não vai conseguir performar em momento nenhum. Então agora, depois dessa rodada, a gente vai ter mais tempo de trabalhar, vai ter mais tempo de fazer ajustes. Acho que foram 13 jogos em sequência. E fala assim, 13 jogos tem 2 dias de intervalo, mas é um dia praticamente viajando, um outro para recuperar e o outro de jogo. E quando você não tem um resultado, isso vai somando. Você não tem um resultado, então você fica frustrado, você tenta resolver e essa sequência. Então é deixar isso um pouco de lado. Eu sei que é difícil, né, individualmente, mas a gente tem que ser profissional de tratar jogo a jogo agora. Tentar esquecer um pouco amanhã, na segunda-feira tentar performar, esquecer o que aconteceu, tratar aquilo como uma forma positiva, mas focar no jogo, um de cada vez para a gente pontuar e tentar sair dessa situação. Rafael, Emílio Veras, do programa Xodó Esporte. Amanhã é um jogo de extrema importância por várias vertentes. Uma delas, a eliminação da Copa do Nordeste, o momento que o Confiança vive na Série C e, por fim, não menos importante, um jogo que é eliminatório. Confiança já inicia o jogo com um placar negativo, perdendo por 2-0. Como é que está o mental? Como é que está a conversa de vocês por entender o momento delicado que o Confiança está e se amanhã conseguir uma vitória, conseguir uma classificação principalmente, ameniza e muito o momento e até principalmente com a torcida. Como é que vocês entendem o tamanha responsabilidade desse jogo de amanhã? Sim, é um jogo muito grande, vai representar muita coisa. Porém, a gente tem que tentar ter calma no sentido de ser profissional, entender o momento, entender a pressão, mas tentar levar isso para o lado positivo, não jogar para baixo. Acho que qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, se a gente ficar jogando para baixo, a gente não vai conseguir performar, e um jogo grande desse jeito, pior ainda. Então, é um grupo que se cobra bastante, é um grupo que se respeita bastante, é um grupo que sente bastante quando o resultado não vem. Então, a gente já conversou hoje, o Ricardo conversou bastante hoje aqui com a gente, é tentar esquecer tudo o que está passando e focar no jogo. O jogo ele pode virar 0-0, pode virar 1-0 para a gente tem que estar focado naquilo que a gente pode fazer. Muito dificilmente vai ser um jogo simples, muito difícil vai ser um jogo fácil, então tem que estar mentalmente forte, focado naquilo que a gente precisa fazer. Sendo assim já vai ser difícil, então não adianta a gente ficar com a cabeça em outras coisas, se preocupando com outras coisas, tem que focar ali, igual hoje vocês estão entrevistando a gente, estão focados aqui, não adianta ficar preocupando com o problema de casa, com coisas que passaram. Então, agora, a partir de agora, tem que ser um passo de cada vez. Rafael, boa noite para você. Adel Ribeiro, Rádio Jornal, Maru Web, Imprensa FM e o Coerente, que é um jornal que a gente tem via online. Veja bem, primeiro lhe parabenizar, não é? Porque dentro dessa série de situações, você conseguiu ser o melhor em campo contra o Vila Nova, recebeu inclusive a premiação e no último jogo você foi o melhor jogador em campo, na avaliação que foi feita.
Um jogo como esse, o Confiança perde duas peças interessantes no setor defensivo. O capitão, o Ícaro, vai cumprir suspensão automática, e Eduardo Moura, que vai cumprir punição. Como tentar ali acomodar essa situação para pegar uma equipe como o Grêmio, que já vem com 2-0 de lá para cá? Boa tarde, obrigado pelas palavras. Queria aproveitar isso para entender que, assim, individualmente, as coisas elas só tendem a fluir quando se tem resultados. Não adianta eu fazer uma grande partida e perder, o PK fazer um gol igual que ele fez contra o Brusque e ser 2-1 para eles. Então a gente entende também que individualmente pensar só em si, então quando acontece alguma coisa, negativa ou positiva, são méritos de todos, mas a gente sempre tenta trabalhar e focar naquilo que a gente pode fazer. Não adianta ficar se preocupando com coisas que não são do nosso poder. Em relação ao Ícaro e o Moura, o Ícaro faz muita falta. Só que a gente tem um grande elenco. Acho que o Ricardo é um rapaz muito inteligente, é um treinador que a gente tem muito respeito. Hoje ele já passou para a gente a nossa ideia de jogo, então a gente respeita muito aquilo que ele pode fazer. Então, respeitar todos. Acho que todo mundo aqui tá focado. Acho que vocês já viram que às vezes tem alguma troca, alguém acaba se destacando. Então, é ter confiança, independente de quem for entrar, é passar confiança, tranquilidade, para que faça uma grande partida. Antônio Aragão, Rafael, boa noite. Primeiro, como o Adel disse, eu queria saber se a diretoria pagou um bicho dobrado a você, porque você evitou uma goleada feia, que seria contra o Ituano, uma grande atuação, parabéns. Mas agora, falando sério, como o Diogo disse, a gente também concorda que tem vários jogadores no elenco que podem render muito mais, que tem um potencial muito maior do que o que está rendendo. Claramente, o Cláudio Caçapa já não conseguia mais tirar isso do time. Ainda não tem um treinador definido, mas tem dois compromissos muito importantes. Um que vale muita coisa, quanto o Grêmio amanhã, que o mundo todo vai estar vendo esse jogo, e na segunda-feira, que pode ser a virada de chave na Série C. Como eu disse, na segunda-feira já vai estar ultrapassado 1/3 dos jogos da primeira fase. E o Confiança, a depender do jogo, do resultado da rodada, pode terminar a rodada na lanterna. Então, como motivar a rapaziada, você que é um dos caras que é líder do elenco, para que possa realmente cada um render muito mais nessas duas partidas que vem agora na sequência? O grupo em si ele entende que precisa performar mais, né? A gente conversa sobre isso frequentemente. Você vê que é um grupo que não sai do campo tranquilo. Acho que se você passar pelo CT ou ver os jogadores, ninguém está tranquilo, feliz com a situação. Até não poderia ser. Acho que se tivesse alguém que tivesse dessa forma, não estaria mais no elenco. A gente está querendo evoluir. A gente entende a frustração de todos. Mas agora é o momento de ter tranquilidade, de entender o adversário, aproveitar tudo que o Ricardo pode passar para a gente, para tentar evoluir. Acho que os resultados, vou dar o exemplo aqui dessa sala, se a gente estivesse no meio da tabela da Série C ou no G8, seria muito mais legal apresentar essa sala para vocês. Se a minha partida contra o Ituano tivesse saído com uma vitória, seria muito melhor para mim em relação ao mercado, à sequência de carreira. Então, quando se perde, tudo é ruim. As coisas não... Parece que não está acontecendo nada de bom. Eu brinco até que... Brinco não, acho que é uma coisa muito séria no futebol. As pessoas começam a tratar o ser humano, o atleta, como uma pessoa ruim porque não está performando. Então, é entender que ninguém é um ser humano ruim. As coisas estão sendo feitas aqui no clube. Mas no futebol, se você não tem resultado, meio que não adianta de nada. Então, a gente precisa performar melhor, ter calma de entender um jogo de cada vez. Calma não é tranquilidade, não é ser mais devagar. Calma é viver um jogo de cada vez para a gente pontuar e sair da situação. Aí sim as coisas vão ser valorizadas individualmente, estruturalmente, e acho que fica muito melhor para todo mundo.